Boa noite, então, para todos. Opa, acho que o Bruno. Boa noite para todos. Uma falha técnica aqui, mas já resolveu. Boa noite para todos que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube, pela nossa página do Facebook, para estarmos juntos com mais um Evangelho no Lar, né? Unidos aqui em corações, em pensamentos. E estamos também muito felizes, como todas as segundas-feiras, a gente fica muito feliz por estarmos reunidos em torno do Evangelho de Jesus. E dando já o boa noite para o nosso convidado especial aí da noite, Victor Hugo Menino, de Uberlândia, está conosco novamente. Boa noite, Victor. Boa noite, Daniel. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria estarmos aqui para a gente estudar mais um pouquinho, em especial aqueles que estão no chat. A nossa querida Raquel está sempre com a gente, a Alessandra. É uma alegria estarmos juntos aí para a gente aprender um cadinho. Muito bom. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos, boa noite ao Vitor, ao Daniel e a gente amiga que nos acompanha. Vocês desculpem aí, gente, que o meu deu uma falha aqui, que mudou aqui alguma coisa que, que a gente leva um susto, mas conserta. Ao vivo faz parte, já resolveu, tá ótimo. Muito bem, gente. Então, a gente sempre lembra, né? É sempre bom relembrar aqueles que quiserem, né, nas suas casas, deixar a sua garrafinha de água, seu copinho de água, né, durante esses minutos que nós estivermos aqui, para serem fluidificadas e que possam auxiliar aí a cada um de nós, será muito bem-vinda. Bom, então, como nós sempre fazemos, vamos iniciar com uma leitura de uma mensagem, para nós já nos harmonizarmos, já adentrarmos dentro das leituras da noite, né? Que teremos, com certeza, bastante reflexões. Hoje, então, a leitura escolhida está no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, é o capítulo 54, Fariseus. Eu vou pedir para o Bruno ler para a gente, pode ser, Bruno? Vamos ler, Daniel. Ok, obrigado. Tranquilo. Então vamos lá. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Jesus 12:1. Fariseu ainda é todo presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programa e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente
e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Muito bem. Tá sem som, Daniel? Obrigado. Muito bem, então, após a nossa leitura da mensagem inicial, já estamos aqui unidos, né, em pensamentos, então vamos, através da prece, nos elevar e agradecer ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, protetora de nossa casa, de Vô Costa, por mais essa oportunidade, Senhor, de aqui, após um dia de trabalho, de atividades, de problemas e dificuldades que todos nós enfrentamos para o nosso crescimento, para a nossa luta constante contra as nossas imperfeições, somos gratos por estarmos aqui reunidos em torno da Tua palavra, do Teu Evangelho de amor, e que essas reflexões da noite possam nos ser úteis a cada um de nós, nos fortalecendo na nossa fé, acerenando os nossos corações e, principalmente, nos preparando para os embates que são necessários e justos, e também nos trazendo a leveza de coração para transmitirmos ao próximo o amor fraternal. Muito grato estamos que a sua paz possa permanecer junto a cada um dos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então vamos para a nossa leitura do trecho do Evangelho, do estudo dessa noite. Para quem está com o Evangelho em casa, estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Os itens serão o 8 e o 10, ok? Verdadeira pureza, mãos não lavadas. 8. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20. Item 10.
Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto-se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Bom, então, esse é o nosso texto da noite. A gente vai já convidar, né, o Vitor Hugo, nosso menino, para trazer as suas reflexões, mas de antemão, a gente gostaria de agradecer mais uma vez ao Vitor, né? Para quem não sabe, ele está com vários compromissos, ele estava lá na atividade dele, espírita, né? Saiu até um pouquinho antes para poder atender a gente aqui, e a gente fica muito grato, Vitor. Se sinta aí abraçado por todos nós aí em gratidão. E que Jesus lhes inspire e lhe ampare. Vamos lá. É uma alegria para a gente ter a oportunidade de participarmos do Evangelho no Lar. Esperamos que seja um instante acolhedor e que as nossas almas se sintam alimentadas. É muito curioso esse capítulo, porque Allan Kardec ele tem uma construção muito didática. E não é em vão que ele começa com passagens evangélicas que remetem ao Novo Testamento. Ele começa o Evangelho segundo o Espiritismo retomando as bases da moral, que poderíamos dizer a referência para nós outros. Foi, em verdade, a vida de Jesus. Reflete em si todas as máximas lições que a gente pode aspirar, os resultados que a gente pode desejar, visto que a compreensão do Espiritismo nos levará a um outro lugar, senão o mesmo que aquele que compreender o cristianismo, a construção de um homem de bem. Então, lança mão Kardec de duas passagens interessantes acerca de hábitos, né, que os fariseus tinham, e Emmanuel, como foi trago a mensagem preparativa, ele vai comentar um versículo que eu acho muito interessante, aonde Jesus propõe assim: acautelai-vos primeiramente contra o fermento do fariseu. Então, o fariseu, na situação que Jesus narrou, era o
quem? É ele que estava exigindo um código de conduta externo, mas corrompido interiormente. Então, ele prezava por determinados hábitos, mas interiormente, infelizmente, o coração estava distante, porque o manual do proceder tão somente se dava daquilo que as pessoas poderiam dizer. Então, porque os hábitos externos, alguém pode te regular, mas os hábitos internos aí é uma questão interior, do coração. Então, eles estavam regulando os outros na exterioridade, esquecendo legitimamente do que dentro do coração eles possuíam em verdade. E Emmanuel, né, comentando o versículo em questão, acautelai-vos contra o fermento dos fariseus, ele vai nos ajudar a pensar bastante coisa, porque ele vai caracterizar melhor o fariseu, porque a gente poderia pensar, nós não estamos mais situados naquela cultura em que ah, temos uma série de leis aí propostas, não, já não é mais aquela cultura. Mas o que Emmanuel faz? Olha, o fariseu ainda vive. O que ele representa ainda se mostra presente nos dias atuais. E aquela cena narrada ali que Kardec traz à tona, por mais que pareça tão distante, ainda é o nosso cotidiano. Como que isso acontece? Então, Emmanuel ele vai ajudar a gente a atualizar o sentido do fariseu, o propósito que ainda o fariseu demanda no mundo. Que infelizmente, às vezes a gente se veste de fariseu e atuamos nos diversos ambientes, a começar de casa, a todos os ambientes que a gente participa. Então, é justo nós aqui elencarmos, a princípio, o que representaria ele. Emmanuel vai colocar 4 palavrinhas, né, para centralizar. Ele é o pretenso privilegiado, ele é o dogmático, ele é o exclusivista, e tem mais uma que eu esqueci. São 4 palavrinhas, 4 expressões que, de certa forma, se utiliza aí para construir essa essência farisaica que ainda se encontra presente nos dias de hoje. Só que é muito legal como que Jesus coloca isso, né? O Daniel é todo presunçoso, isso, faltou presunçoso. Presunçoso, dogmático, exclusivo e pretenso, privilegiado das forças divinas, né? É quase que uma criança que só se enxerga nas suas necessidades. Mas Jesus vai pedir para a gente se acautelar contra o fermentinho. E o fermento, quando a gente vai pensar na utilidade dele, né? Atualizando aí para a nossa realidade. O fermento é a última coisa que a gente coloca, é o último elemento entre a massa e o bolo, por exemplo, tem fermento, porque é aquilo que vai ajudar a chegar no ponto ideal, adequado. Então, o fermento ele é muito importante porque ele dá o crescimento. Ele é o elemento transitório entre massa e bolo, em termos de ingrediente, porque a gente sabe que precisa levar lá no forninho direitinho. Mas é ele que vai ser adicionado por último. Então, imaginemos nós, a gente, a gente vai se esforçando. Mas se a gente não tomar cuidado, um pouquinho do fermento farisaico pode perder todos os esforços anteriores que a gente fez. Da mesma forma, né? Se você joga fermento de mais, de menos, você perde aqueles ingredientes que foram gastos. E quando a gente pensa na nossa alma, a gente está oferecendo recursos a todo momento. O nosso coração, em todas as experiências que a gente passa, o nosso coração tem oferecido alguma coisa. Só que muitas circunstâncias, apesar das forças que Deus nos concedeu, a gente tem acrescentado um pouquinho desse fermento. E o que poderia ser muito bom, a gente poderia lidar muito bem com as coisas
a gente acaba lidando da pior forma. A gente acaba fazendo a receita do sentimento, né, com sabor muito amargo, porque nós temos as nossas emoções, né, que são as nossas reações, só que a gente tem também as nossas ideias. A partir de como a gente se decide a lidar com o que a gente está sentindo, a gente vai formando os sentimentos, que seriam essa receita ideal. Se existe em nós o fermento da humildade, da, da, da compreensão, da tolerância, o que a gente constrói de sentimentos são cada vez mais sentimentos sadios que nos inspiram paz e alegria. Mas, do contrário, se a gente acaba tomando algumas decisões meio delicadas, infelizmente a gente acaba penetrando aí determinadas situações um tantinho difíceis. Então, Jesus, ao falar desse fariseu, ao Kardec trazer o elemento fariseu, traz-nos também essa advertência atual para como nós lidamos, por exemplo, com as coisas, porque um pouquinho, muitas vezes, de orgulho pode fazer um estrago muito grande. Um pouquinho de egoísmo pode fazer um estrago muito grande, né? Como fizera anteriormente, porque os fariseus contaram, por exemplo, com Judas que traiu o mestre para sacrificar o corpinho de Jesus. Então, é esse adoecimento psíquico, que o orgulho é um adoecimento, que tem nos levado, infelizmente, a uma série de posturas externas, ainda sem experimentar essa tranquilidade dentro de nós. Menino, então, do que você está falando, a gente, dentro do que a gente está lendo e refletindo, né? A gente complica, essa que é a questão, né? A humildade é sinônimo de simplicidade, né? E é o que a gente deve buscar. E a gente lembra, Jesus deixou isso sempre muito claro para a gente, né? Os dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Mas isso exige que a gente seja humilde, né? Exige que a gente pratique a nossa reforma, né? E aí a gente prefere abrir mão dessa simplicidade nesse modo de agir e buscamos as questões complexas, né? Como essa questão das tradições, das convenções, mas no fundo a gente prefere isso porque está favorecendo o nosso orgulho, está favorecendo nossos interesses, mesmo a gente sabendo que o melhor caminho, que é o da humildade, ele é muito mais simples e nos traz essa paz de espírito que você comentou, a serenidade, né? Mas a gente troca, é algo assim muito interessante, e como você bem colocou, é um aprendizado que ele traz lá atrás, né? No exemplo do fariseu, mas que todos nós colocamos esse pouquinho de fariseu nosso em relação ao nosso proceder, né? E uma outra coisa que eu estava também pensando, refletindo, Jesus sempre foi muito claro nessa questão da lei, né? Porque a lei a gente compreende claramente com o Espiritismo que está na nossa consciência, né? Nós trazemos na consciência essa lei de justiça, de amor, né? De caridade, mas a gente deturpa no final por conta dos nossos interesses, que a gente acabou de falar. E eu lembrei daquela outra passagem de Jesus, que ele também fala muito claramente, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Por quê? Porque ele cumpre ela na sua plenitude, né? E nos facilita o caminho, trazendo esses dois grandes mandamentos e focando neles, né? Porque se a gente consegue focar esses dois grandes mandamentos, a gente consegue seguir essa lei que está na nossa consciência, né? Então, a questão é, a lei está correta, Jesus falou. A questão é que nós, homens, a deturpamos, né? A modificamos. E é aí que ele trazia essa fala, né? Severa ali, em relação ali aos fariseus, a esses procedimentos,
porque realmente espelha muito um pouquinho de cada um de nós. É muito, muito interessante, né? Mas aí precisa da humildade para a gente reconhecer isso, né? Se a gente não tem essa humildade, a gente acaba enveredando nesse caminho aí do orgulho do fariseu, que cada um de nós, como você bem colocou, temos esse pouquinho. Esse o Bruno quer falar um pouquinho também? Já que o nosso convidado falou sobre o fermento, eu pensei num fermentinho que está percorrendo, não sei se todas as casas espíritas, mas eu noto, às vezes, lá na casa que a gente trabalha, que não é humildade, mas é assim, autodesvalimento. Então a gente convida uma pessoa, às vezes, para fazer uma prece. A pessoa, não, eu não tenho condição de fazer uma prece. Uma pessoa que às vezes já frequenta há muito tempo o centro, você convida para um trabalho e vem aquele fermentinho assim, eu ainda não estou pronto, não estou preparado. E a gente fica temendo cair aquele ritual de ir ao centro, ouvir a palestra, tomar o passe, semana que vem, de novo, repetir esse hábito, né? Isso vira um costume. E a gente vê o nosso centro precisando de trabalhadores, pessoas que têm condição, e talvez essa ideiazinha aí, esse fermentinho aí, impedindo, né, o crescimento do bolo, e a receita fica sempre os mesmos ingredientes ali, trabalhando no centro, enquanto haveria chance de mais gente e mais trabalho ser produzido, né? Então, acho que esse fermentinho tinha que acabar, porque nós estamos num momento crucial do planeta, onde Jesus aí deixou claro que não quer rituais nem aparência, ele quer atividade, ação interna e externa, para que a gente se mude e também que seja o exemplo mais simples que a gente possa dar, mas que vai influenciar aí nas pessoas que convivem conosco, na nossa família, no nosso trabalho. Não é mesmo, gente? É. Com certeza. Ah, é bem lembrado o que o Bruno falou, né? Porque vaidade não é simplesmente a hipervalorização de nós mesmos. É muitas vezes a depreciação do nosso coração. Então ela atua nessa rede de opostos aí e nos cabe ficar um cadinho atentos. Porque nós todos temos uma capacidade muito grande de construção. Nós todos temos uma capacidade imensa de realização. Qual que é o problema da gente reconhecer-se bom numa coisa? É quando a gente acha que a gente é melhor que todo mundo nisso. Mas o ideal do universo é que a gente realmente seja ótimo, excelente em fazer as coisas. O que a gente não precisa fazer é se sobrepor aos outros. Então, o tempo de trabalho está nos convidando, cada qual no seu momento, a fazer alguma coisa. Mas, essencialmente, às vezes a gente acaba indo por outras estradas e caminhos que são um pouquinho mais infelizes. Jesus, na passagem que Kardec seleciona, ele está citando Isaías. E é muito curioso, porque quando a gente vai estudar um pouquinho Isaías, que era um profeta maior, né, chamado profeta maior do Antigo Testamento, o Evangelho, o livro dele, né, ele é bastante extenso, bem grandinho, e tem um momento, por volta do capítulo 53, por exemplo, que a gente tem ali ele totalmente inspirado. É como que Jesus, legitimamente falando, porque ele estava trazendo ali algumas revelações sobre o Cristo, ele estava trazendo alguns detalhes sobre a vinda de Jesus, falando do Messias, e ali ele abre, e vem um discurso direto mesmo. É Jesus que começa a falar, tamanha inspiração que ele tem naquele momento. E é interessante porque
nessa fala, né? Jesus cita Isaías provavelmente nesse lugar onde o discurso é, estava sendo dado de forma direta. Então, ele retoma as palavras dele de muito tempo, inspiradas ali ao profeta Isaías, para mostrar: olha, a gente está nessa de honrar com os lábios, mas o coração está afastado. Tem muito tempo, não é de hoje, que o nosso coração, a nossa vida íntima não tem sido cultivada da maneira mais correta que deveria ser, que os nossos espíritos estão aí, né, devotados, entregues a outros propósitos, e infelizmente têm perdido a essência. Porque quando a gente pensa sobre, por exemplo, monoteísmo, que é a primeira liçãozinha, não se trata simplesmente de acreditar em Deus, mas de oferecer, né, o tesouro da confiança ao Pai, que é essa partilha, essa construção conjunta, a pureza de coração, capítulo pelo qual insere aí Kardec. A pureza de coração, ela começa pela fidelidade. É quando o espírito, com humildade, se decide a servir da melhor forma possível as circunstâncias, e não simplesmente a falar da melhor forma, mas verdadeiramente a expressar esses propósitos, esses anseios, porque muito além da exterioridade, o Criador comunica com o nosso coração. Então, o que deixa de passar ou passa no nosso mundo interior é percebido e conhecido. E se efetivamente a gente quer demonstrar, né, esse grau de nobreza espiritual, que seja por aquilo que a gente cultiva dentro. Por que que Jesus, de certa forma, às vezes era um cadinho mais enérgico com o fariseu? É porque ele se achava demais da conta. Então, o que que Jesus fez? Olha, gente, vamos voltar para o lugar, né? Não dá desse jeito, vai desandar o trem, porque eles estavam se achando demais. Então, Jesus estava fazendo o quê? Colocando eles no devido lugar. Ó, gente, não é bem assim. Porque vocês estão trazendo um contexto de pureza que não é bem por aí. O ideal de pureza é outro, é verdadeiramente outro. E aí Jesus cita Isaías para mostrar assim, olha, desde lá de trás, né, porque os fariseus estudavam muito, os profetas e tudo mais, então tinham conhecimento. Então ele lança a mão de alguma coisa que é própria. Fala do mandamento de honrar pai e mãe, ou seja, olha, gente, vocês estão esquecendo de um monte de coisa. Que pureza é essa? Que está faltando isso, está faltando aquilo. Então, Jesus só dá uma colocadinha no lugar para baixar a bola. É um pouquinho mais firme, com vistas a as coisas ficarem mais tranquilas. Porque a gente tem um processo natural de evolução, que é diferente da gente se achar superior. Uma coisa é eu estar caminhando tranquilo todo dia, reconhecendo as minhas fragilidades, mas estar batalhando. Outra coisa é eu me colocar numa posição que não é minha, numa evolução que ainda não tem, e achar que eu estou arrasando. Aí é complicado. Então a vida às vezes tira o tapetinho, assim, ó, não é bem assim. Tem isso, aquilo para melhorar. Vamos repensar, vamos refletir, porque aí a gente começa a entender melhor o que que a gente precisa estar fazendo. É interessante que, aliado a isso tudo, né, que a gente está comentando, nós todos somos espíritos, né? Trazemos ranço, né, dessa questão do monoteísmo, lá das tradições do judaísmo, do próprio catolicismo, né, das convenções criadas e das demais religiões, cada uma delas com convenções, com essas tradições, e o espiritismo não está livre, que apesar de toda a nossa estudo, né, do esclarecimento que a doutrina nos traz, a gente também, na doutrina espírita, às vezes, por esse ranço que a gente traz, né, de outras reencarnações, de até mesmo dessa atual, né, para alguns, de trazer isso arraigado dessa troca, de às vezes entender que é uma troca, né? Eu vou agir de tal forma, então estarei quite, entre aspas, ali com Deus. Né?
E o Espiritismo vem nos tirar desse entendimento, vai de uma forma clara, né? Jesus já tirava, mas o Espiritismo vem mostrar e demonstrar que realmente o caminho é o da reforma íntima, né? E aí a gente se deixa vencer pelo esse lado, mesmo que às vezes seja complexo. A gente opta por esse caminho que vai, como o exemplo do Bruno aí, né? Dentro da casa espírita e tal, não estou pronto, eu não posso. São as nossas falsas modéstias, né? Que a gente tem ainda ali, que equivale ao nosso orgulho, e também aliado, às vezes, em casos de falta de confiança em Deus, de saber que nós não estamos sozinhos, que nós estamos amparados, né? Que o próprio Jesus falou para a gente, né? Brilha a vossa luz, vós sois deuses. Então, Jesus confia em nós. Agora, como o menino falou, né? Que a gente brilha essa luz de acordo com nossa capacidade, nosso grau de evolução. Não adianta a gente querer, né, acender uma luz de um clarão, enquanto a gente só consegue acender um palitinho de fósforo ainda. Mas é o que a gente consegue, né, dentro do que a gente pode fazer. Mas não vamos nos eximir, não vamos vir com essa questão, não, ainda não está no meu momento. Gente, a gente escuta aquela velha frase, né, no nosso meio espírita, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E é a grande realidade. A questão é, nós queremos enxergar isso ou não? Ou nós queremos deixar, primeiramente, as questões da matéria que nos envolvem, que são prioridade para a gente, e a gente deixa de lado a questão do espírito, que precisa, né, e deve trabalhar no sentido do progresso. Aí é o livre-arbítrio, né, de cada um. Mas a consciência vai chamando, né? Aí até que chega um tempo, pelo amor ou pela dor, que a gente vai, né, tentar caminhar, tentar fazer, tudo no seu tempo. O ideal é o quê? A gente está vigilante, intimamente falando, e tirar esses olhos, né, das convenções, das tradições, e saber separar, saber o limite de cada coisa. Às vezes a gente é muito radical em determinados procedimentos e deixamos o sentimento de lado. Então, não é ser frio, calculista, né, excessivamente racionalista, mas ser equilibrado, né, na racionalidade e com o sentimento do coração. Aí volta o grande caminho de Jesus, né? Amar ao próximo como a mim mesmo. O que eu devo fazer ao outro que eu gostaria que fizesse comigo, que eu acho que é o justo? Aí sim, a gente vai trilhar esse caminho de equilíbrio, racionalidade e de sentimento. Bruno, fica à vontade. Rapaz, eu sou um fã do Chico Xavier, assim, que eu leio todo dia. Alguma coisa dele, algum vídeo falando do Chico, alguma coisa que ele falou, algum caso. E eu sempre lembro que o Chico falava assim, que Jesus nos aceita do jeito que a gente é. Aí isso nos dá coragem de, mesmo sabedor de tantos problemas íntimos que a gente tem, de você resolver trabalhar numa casa espírita, sabendo que você tem aquele lastro pesado, mas, vamos dizer assim, mesmo um barco com lastro pesado, quando vem aquele vento divino, ele anda, né? Se ele abrir as velas, abrir os braços, abrir o coração, o vento leva ele para frente. Então, o Chico falava também que ninguém tem o direito de se omitir. A gente vem aqui na Terra, nessa experiência desse corpo, para a gente passar as dificuldades, enfrentar as lutas que a gente tem que enfrentar e se refugiar assim na inatividade, eu acho um grande erro. Então, a gente só frequentar o centro, né, tomar o nosso passe, assistir a palestra, nós temos que contribuir com alguma coisa. E hoje eu fiquei com essa preocupação, assim, do nosso centro, com poucos trabalhadores, assim, com tanto trabalho a ser feito, e às vezes a carga fica mais sobre umas pessoas. Então, são situações que se repetem em vários anos. E a gente quer que a doutrina espírita esteja aqui quando eu reencarnar. Sei que eu vou ter que reencarnar N vezes, porque tem muita coisa a ser resolvida. Nessa encarnação, eu comecei
a desembolar um pouquinho o emaranhado de problemas internos. Então, na próxima encarnação, eu tenho que encontrar o espiritismo aí de novo para continuar o trabalho, né, interno ali, de entender e ter coragem para fazer isso. E a motivação é essa, saber que nós somos espíritos eternos e quanto mais a gente trabalhar, mais próximo a gente está do equilíbrio, da felicidade. E para isso, temos que tirar a casca externa, né, e mostrar quem a gente é. Né? E isso acontece quando você está trabalhando. Então, quando você está falando aqui, você está, para alguns é muito fácil, para mim não é nada fácil. Então, você está galgando alguma coisa, você está se esforçando de alguma maneira. E acho que é para isso que vale a vida, a experiência reencarnatória, né? Da gente estar se esforçando. Então, quem tiver uma oportunidade de trabalhar, seja na religião que você estiver e na casa espírita, que abrace, né, com a intenção, não conforme o Vitor falou, de ocupar o lugar do outro, mas cooperar junto para que o nosso centro engrandeça. Cooperar. Não deveria existir competição dentro do espiritismo. Somos todos cooperadores para que a nossa doutrina se fortaleça e permaneça aqui na Terra. E ela é indispensável para nós, né? E a gente, como nós vamos viver sem o espiritismo? Muito difícil, eu acho, né? Menino, quer falar mais alguma coisa? É isso mesmo. A lição nos reporta essencialmente a gente pensar no grau de essência que nós temos cultivado na nossa prática diária, nessa disposição sincera de sermos melhores, que o mais importante não é onde a gente está nessa estrada, mas a consciência que a gente caminha ao percorrê-la. Porque o Criador está verdadeiramente a perceber os nossos espíritos pela honestidade, pela paciência e a bondade. Começam, sobretudo, dentro dos nossos próprios corações. Se a gente não conseguir transbordar a virtude, ela não chega nem rapinha do tacho para o outro. Então, quanto mais vai transbordando de dentro, mais a gente vai construindo de fora. Né? Capa de santidade, né? Infelizmente, já não existe mais. Hoje, como outrora, Jesus, nas nossas consciências, está falando: olha, não é bem assim, toma cuidado, esse caminho não dá certo, porque nesse mundo de visibilidade, o que mais a gente faz para se perder é querer mostrar o que não se é. Vamos reconhecer nossa essência e, a cada dia mais um cadinho, trabalhar na medida das nossas possibilidades. Lembrando que um descuidozinho, a gente bota um trabalho todo a perder. É um pouquinho de fermento que leva da massa toda. E, primeiramente, nos recomenda: cautelemos contra esse fermento fariseu, porque ele é danado. Ele é igual chiclete, gruda que é uma beleza. E a partir do momento que você mistura no todo, ele dá uma zebra lascada. É verdade, é verdade. E nada mais, assim, que se enquadra em tudo que a gente está falando aqui, que a gente está nesse evangelho no lar, cada um está na sua casa, está no seu lar, e a gente está estudando sobre essas máscaras farisaicas que a gente ainda carrega, né? E não há melhor lugar onde a gente tira a nossa máscara que no nosso lar. Então, o nosso lar, o lar de cada um de nós, aqueles que estão conosco nessa reencarnação, por afinidades ou também por falta de afinidade, né?
por vínculos afetivos, por débitos passados, estamos reunidos dentro do amor e da justiça de Deus, no mesmo lar, é onde a gente tem que realmente ter maior vigilância, né? Porque ali é onde a gente está sem essas máscaras, e é onde a gente precisa começar esse trabalho, dessa luta constante contra as nossas fraquezinhas, né? Contra o nosso orgulho, contra aquelas vaidades, aquelas dissonâncias que acontecem, né? Que se destacam rapidamente no nosso dia a dia. É ali que a gente tem que trabalhar, porque se a gente trabalha ali, a gente está ganhando em vários aspectos, né? Primeiro, estamos vencendo as nossas mazelas, que são muitas ainda, aos poucos, né? Segundo, que a gente está dando algum exemplo pela nossa atitude, que pode vir a influenciar positivamente aquele que está comigo, e vice-versa, né? Também estou recebendo exemplos, pode ser bom ou mal, mas depende de nós. E terceiro, que a gente se prepara melhor ainda para o convívio fora dos muros do lar, né? Porque geralmente a gente faz o oposto dentro do que a gente está conversando aqui, né? Quando a gente está fora dos muros do lar, seja no trabalho, na escola, no templo, seja onde for, a gente coloca aquela máscarazinha, né? Por mais que a gente não queira, a gente coloca. Às vezes bota metade dela, bota uma inteira, mas bota, né? Aí quando chega em casa a gente tira. Então, se eu faço o oposto, eu me foco em ser uma pessoa melhor comigo e dentro daquele lar em que a gente está localizado, a gente vai se preparar muito mais fácil para fora do lar. Porque a gente vai começar a fazer naturalmente aquilo que a gente já faz quando está sem aquela... Estou chamando aqui da máscara farisaica, né? Mas essas nossas imperfeições que a gente camufla de acordo com as nossos interesses, a nossa necessidade. Aí a gente trabalha essa humildade, né? E aí a gente começa naturalmente brilhar aquela luzinha, né, do palito de fósforo de cada um de nós, nos iluminando e iluminando a outros, né? Então, acho que para todos nós que estamos aqui reunidos nessa noite, as reflexões aqui são todas nesse sentido, que a gente esteja atento contra essas nossas imperfeições que ainda nos dominam, né? Que ainda nos deixam ser vencidos por nós mesmos, né? Através do nosso livre-arbítrio no caminho do mal, muitas vezes, mas que a gente se esforce para o caminho do bem, para que a gente reconheça com a humildade nossa imperfeição e trabalhemos sobre ela, né? E aí temos todas as orientações, né? O autoconhecimento, a autoanálise diariamente, o nosso esforço em sermos pessoas melhores e trabalharmos junto com Jesus, mesmo que de forma, no nosso entendimento, pequena, porque somos cooperadores de Deus quando trabalhamos, independente de estar colocando um tijolinho ou colocando uma parede inteira, né? Tudo no seu momento, tudo na sua condição, é de cada um de nós. Não há como dar passos maiores do que a gente pode dar. Eu acho que o aprendizado foi muito grande. Já estamos agora chegando aqui no nosso final. Bruno, quer mais alguma palavrinha? Daniel, acho que agora só me cabe assim a preocupação de não ser um portador de fermento que vai atrapalhar a massa. E se eu por acaso for, alguém me avisa e me tira do bolo. Porque eu... deixa o bolo crescer direitinho, né? Essa foi boa, gostei. Tá bom. Olha, gente, a gente mais uma vez agradece não só ao menino que está aqui conosco, ao Bruno, mas também a todos que estiveram aqui conosco. A gente sempre comenta, eu comentei com o Vitor lá antes da gente entrar, a gente tem vontade de continuar, mas a gente tem que respeitar o horário, né? Cada um de nós temos os afazeres e tenho certeza que já temos muitas e muitas reflexões aqui para a gente pensar, para a gente se fortalecer e para a gente tentar, né, devagarzinho e colocando em prática. E aí nós, antes de passarmos para a nossa peça final, a gente sempre agradece, né? Não tem como falar com todos, mas todos que estiveram aqui, a Marília, a Fátima, a Eliane Alves, a Dolores, o Marcos Paulo, nosso amigo lá de Xique-Xique, estará conosco aqui mais para frente,
a Nalvinha, a Raquel, o Emanuel, o Cosme, a Lana Neto, a Ana Maria, a Lívia Schubert, filha de nossa querida Sueli Calda Schubert. Um abraço apertado para vocês. Dona Isa, Marlene, Eliana, Raquel e todos aqueles, porventura, não passei aqui, mas que estão conosco, que vocês levem todo o nosso abraço aí apertado, nossos bons sentimentos aí dos nossos corações estejam entrelaçados. E a gente vai passar para a nossa prece final e sempre pedimos, né, para a gente pedir, para a gente mentalizar nosso Mestre Jesus, para a gente pensar nas nossas questões íntimas, naquilo que a gente precisa ainda, né, melhorar em cada um de nós. Pensarmos também na nossa gratidão por tantas coisas boas que nós temos e que nós já agregamos em virtudes, né? E também que essas bênçãos possam irradiar sobre todas as casas, os lares e a água que está sendo fluidificada. Então, eu vou pedir para o Bruno. Bruno, você pode fazer a prece final para nós? Vamos fazer. Sim, Daniel. Tá, aí eu vou só colocar aqui uma musiquinha, aí você só libera o seu microfone na hora, Isso. Tá bom? Então, tranquilo. Mestre Jesus, nós tivemos um momento de reflexão, de estudo, e aprendemos mais um pouco, Senhor, mas sabemos que ainda falta muito estudo, muita prática. O caminho ainda é muito longo, mas nós estamos caminhando, Senhor, com a intenção de servir, de cooperar, de trabalhar e, através desse trabalho, nos melhorarmos. Por isso nos sentimos, Senhor, na propriedade de te pedir, de te rogar, que nos ampare a todos, que nos fortaleça, que nos ajude, para que esta nossa encarnação não se perca em propósitos inúteis, em talvez momentos de inutilidade, de discussões estéreis. Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, quando a discussão é muito grande, a caridade fica atrasada. Que possamos ser aqueles que compreendem a necessidade do próximo e que possamos ir ao encontro deles e ajudar de acordo com as nossas possibilidades. Por isso tudo, Senhor, nos ajude, nos ampare a todos, para que possamos levar até o fim dessa encarnação um esforço contínuo de auto-melhoramento e de ajuda àqueles que, porventura, recorrerem às nossas pequenas possibilidades. Agradecemos mais uma vez a participação de toda a gente amiga e do nosso convidado que se dispôs a nos atender na noite de hoje. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Bom, então, boa noite para todos. Até a nossa próxima segunda-feira com o nosso Evangelho no Lar. Um grande abraço, Vitor Hugo, menino. Um grande abraço, Bruno. E boa noite para todos que estão Boa noite para todos. Fique com Deus.